Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 17 de julho de 2025, é quinta, e todas as quintas são regidas por Júpiter, que é Zeus na mitologia. No nosso mapa, ele é um representante de espiritualidade, estudos, expansão, fé, verdade, prosperidade, abundância. No céu de agora, ele está no signo de Câncer, onde ele se sente exaltado, o que quer dizer que é um posicionamento muito bom, que ele se sente muito confortável para expressar ali as suas bênçãos. Então, quem tem Júpiter em Câncer está tendo seu retorno de Júpiter, então pode ser um momento ali de expansão, de prosperidade, de otimismo. Depende muito da casa que você tem o Júpiter, até a Lua também, né? Que é o astro, que é o luminar que Câncer é regido, tá? Para saber mais informações, para entender mais. Então, Júpiter ele tem esse trânsito de cerca de um ano em cada um dos signos. Então, em 12 anos ele faz essa volta completa. Então, cada 12 anos que a gente tem o nosso retorno de Júpiter, que tende a ser um período muito próspero, muito expansivo, tá? Então, Júpiter, ele rege o signo de Sagitário e de Peixes. Então, essas áreas da sua vida, as áreas regidas por Sagitário e Peixes, você também pode pensar que elas são regidas por Júpiter, tá? Até o signo de Câncer também, por conta dessa exaltação. Então, são áreas da sua vida que você tende a buscar esse conhecimento, autoconhecimento, sabedoria, fé, se guia muito pela fé também, tá? Por essa vontade de expansão. E no sentido negativo, às vezes, Júpiter ele pode falar sobre uma certa insatisfação, é uma ausência de limites. Então, às vezes também tem essa questão de trazer alguns exageros. Ontem, a gente teve essa quadratura da Lua com Júpiter, e às vezes é isso que acontece quando a Lua faz quadratura com Júpiter. A gente exagera muito nas emoções, às vezes nas nossas necessidades emocionais, até nutricionais, corporais. Então também tem esse aspecto de para tomar atenção, pensando nesse trânsito de Júpiter em Câncer. O Júpiter ele tem o seu júbilo, então a casa que ele fica mais alegre é a casa 11, que é essa casa dos amigos, dos projetos, dos apoios, né, dos patrocinadores ali, do salário. Então é ali a casa onde ele consegue se expressar ali em todas as suas benesses, tá? A casa dos padrinhos também. Enfim, que mais que eu posso falar sobre Júpiter? Eu acho que é isso, no sentido geral, é interessante a gente aproveitar para se expandir através do cuidado, através do sentir, através das emoções. Então, pensando que a gente atravessou um trânsito de Júpiter em Gêmeos muito mental, então acho que agora é pensar de como muitas coisas a gente não resolve pensando, mas é mais sentindo, se permitindo sentir e também criando através do passado, olhando para o nosso passado, para traumas, né, memórias dolorosas, lembranças difíceis. E buscando ressignificar, recontar essa história de alguma forma. Bom, a Lua, então, ela segue no signo de Áries, esse signo de fogo cardinal, que traz essa vontade, assim, de ação, muitas vezes, para o corpo, de começos, de inícios. 1h44, a Lua, ela fez um sextil com a Vênus em Gêmeos. Eu já tinha mencionado esse aspecto ontem, que, que um pouco antes, né? A gente já pode ter sentido toda ali a noite, a gente pode ter sentido já o reflexo desse aspecto, trazendo ali um bem-estar que envolve é, essas práticas mentais, essas conexões mentais, sejam através de relacionamentos, seja através de questões artísticas, criativas. Então, pode ter trazido essa satisfação emocional, algum prazer, assim, até intelectual mais leve, né? Porque Gêmeos é muito nesse sentido de trocas leves, então conversas leves, filmes leves, livros mais leves, uma leitura mais tranquila, tá? Então, ontem à noite pode ter sido bom para isso, e até 1h44 para quem estava acordada, tá? E 4h21 a lua da madrugada, a lua fez um sextil com Mercúrio em Leão. Mercúrio que está prestes a retrogradar, então amanhã ele inicia esse movimento retrógrado, esse movimento de olhar para trás. Ontem eu postei um episódio com a Mai, que a gente falou um pouco sobre esse trânsito.
sobre esse movimento retrógrado do Mercúrio em Leão, se vocês quiserem ouvir para se aprofundar. É, mas então, pensando nesse trígono, é, da Lua em Áries com Mercúrio em Leão, ambos estão em signos de fogo. Então, eu penso que ajuda muito a gente entender as nossas emoções, traduzir, ajuda nos pensamentos, nesse fluir das ideias, mesmo que Mercúrio já esteja quase estacionado, quase parado aí para mudar de movimento. Lembrando até uma coisa que eu falei no episódio com a Maia, que as 24 horas antes dessa mudança, as 24 horas depois, elas são as mais tensas, porque ele faz essa pausa, né? Os astros, quando estão prestes a retrogradar ou seguir um movimento direto, caso eles estejam retrógrados também, esse é um movimento que as coisas elas tendem a dar uma estagnada, porque ele estaciona, ele freia. Então, ali seriam os dias mais tensos, assim, sabe? 24 horas antes, 24 horas depois. Então, pensando que Mercúrio vai iniciar esse movimento retrógrado 1h45 amanhã, tá? Da madrugada. Então, prestem mais atenção. Às vezes, se possível, se for coisas muito importantes, assim, deixar para outro momento, tá? Enfim, pensando nesse aspecto, eu acredito que ajude assim a gente a acordar com a mente mais esclarecida, talvez trazendo luz sobre as nossas emoções, entendimento, já conseguindo pensar melhor, refletir melhor, porque ontem a Lua fez essa quadratura, sabe? Então, às vezes veio algum desafio, às vezes até alguma crise, alguma dificuldade, que eu penso que por esse contato ali com a Vênus e agora com o Mercúrio ali de madrugada também pode ter ajudado a integrar, a fluir melhor, perceber às vezes, tá? O que que esse meu comportamento quer dizer? O que que essas emoções estão me mostrando? Essas reações emocionais, essa repetição de padrão. Então, olhar para isso, né? Aqueles impulsos, aquelas, aquelas energias assim instintivas que vêm, né, à tona. E esses são os aspectos de manhã. De madrugada, na verdade, de manhã também não vai ter nenhum, nem à tarde. Aí o último aspecto do dia vai ser 21h38, então 9h38 da noite, que a Lua em Áries vai fazer essa quadratura com o Sol em Câncer. E esse é o aspecto que oficializa a fase minguante lunar, tá? Então, até esse horário, a gente pode ainda, e aos poucos, esse aspecto ele vai se fortalecendo, tá? Então a gente fica aplicando a ele. E o que que a gente pode pensar dessa quadratura da Lua com o Sol? Então a Lua é regida, a Lua rege o signo de Câncer e o Sol se exalta em Áries, então até que tem uma conversa ali, eles conseguem de alguma forma negociar. E pode ser, então a quadratura muitas vezes é uma tensão, é um bloqueio, é uma necessidade de ação também. E no sentido da gente honrar essa necessidade de cuidado, de iluminar as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas também essa autonomia, essa independência. Então, às vezes, ai, eu quero é, cuidar e ser cuidada, mas eu também quero autonomia e independência, sabe? Então, como construir isso? Eu posso ser autônoma, eu posso ser independente e ter relações afetivas e ter essas trocas emocionais. Então, podem vir questões nesse sentido, e às vezes também pensando, pode trazer esses desafios no sentido de cuidado. Então, ai, às vezes eu tenho que cuidar de alguém, tem alguém que é dependente de mim, e daí eu não consigo exercer a minha individualidade, a minha independência. Perceber se às vezes pensando que a lua minguante, então a lua minguante favorece liberações, cortes, finalizações. Então é olhar para isso se às vezes não está na hora de você cortar essa dependência. E a lua muitas vezes fala sobre a nossa mãe, o sol pode falar sobre o nosso pai. Então, às vezes, esse corte de vínculos pode ser importante também, né? No sentido mesmo de mágoas, de dores, enfim. Podem vir questões nesse sentido. A lua também sempre traz, então, questões emocionais, de alimentação, de nutrição, de cuidado, questões ancestrais, questões do passado. Então, podem vir memórias.
em relação a esses temas, olhar então ali onde você tem o signo de Câncer e o signo de Áries no seu mapa, porque essas áreas então estão sendo ativadas por essa lua minguante. Então é importante olhar essas duas áreas para aprofundar, para entender mais sobre esse trânsito. E a gente pode considerar que essa lua minguante em Áries, então, ela fica por uma semana, até o dia 24, que a gente vai ter a lua nova em Leão. Então, quando a lua encontra o sol, daí tem esse início de uma nova alunação. Então, a gente está finalizando a alunação do signo de Câncer, então, que foi um momento ali, um ciclo lunar da gente olhar para o nosso corpo, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, questões de família, de raízes ancestrais, psicológicas. E daí a gente está se preparando, abrindo esse espaço, abrindo esse terreno ali para essa próxima lunação, que vai ser regida pelo Sol. Então, traz essas questões de autoridade, de consciência sobre si mesma, né, de individualidade mesmo, né, do nosso eu. Então, acho que é isso para o dia de hoje. Então, olhem ali tudo que pode ser desapegado. É, ontem eu já fiz um desapego ali dos meus livros que eu já li, que às vezes eu fico acumulando. É, vou também agora dar uma olhada nos armários, ver se tem mais alguma coisa, às vezes alguma roupa, papéis, né? Pensando que Ares está sendo regido por Marte em Virgem, então eu penso tudo assim, otimizar o que é útil, aquela vibe meio Marie Kondo, né? De pegar as coisas e ver se tem alguma serventia, ainda está a serviço de você aquilo. Então, Virgem traz essas questões de purificação, de ordem, de análise, discernimento, de crítica, de separar o joio do trigo. Então, eu penso que por ele reger essa lua minguante, favorece muito esses processos. Então, às vezes, cortar uma rotina que não está funcionando, cortar uma forma de lidar com a sua saúde, hábitos que já não fazem mais sentido, tá? Essas formas mesmo de se organizar, principalmente que afetam as suas emoções, que afetam o seu corpo, que afetam a sua saúde mesmo, tá? É isso, então amanhã a gente tem o Mercúrio retrógrado em Leão, 5 horas da madrugada a Lua já ingressa em Touro. Ah, amanhã também a gente vai ter o Mercúrio fazendo um sextil com a Vênus em Gêmeos, 10h37. Então, o dia inteiro hoje também se aplica a esse aspecto. E a gente pode pensar que pode trazer, pensando que a Mercúrio está prestes a retrogradar, e a Vênus fala sobre amor, desejos, então tá a cara da gente ficar repensando as nossas relações, os nossos desejos, né, esse foco em nós mesmas, trazer mais esse conhecimento sobre nós que vem através das relações, das conversas nas relações, das conversas sobre relacionamento, sobre os nossos interesses, enfim, algumas questões que podem vir. Mas amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Ah, hoje eu acho que eu já vou postar a leitura da alunação leonina para quem quiser fazer essa leitura. É uma leitura que eu faço, ela é de tarô e de astrologia. Então eu trago conselhos para cada uma das luas através das cartas do tarô e eu também analiso no seu mapa os temas que podem ser ativados, os temas que vêm à tona. Vou postar nos stories, mas todos os atendimentos, tanto de tarô quanto de astrologia, eles estão ali nos destaques escrito atendimentos no Instagram. Hoje também tem envio dos meus livros, tem mais informações lá no Instagram para quem quiser adquirir. E acho que é isso. Ah, e também lembrando então que semana que vem já começa o Sol em Leão, então para as leoninas que quiserem agendar a previsão astrológica, agora já é um bom momento, né? Porque daí você consegue fazer esse acompanhamento mensal, né? Então eu faço a leitura das previsões astrológicas, eu leio a profecção, as progressões, a revolução solar, algum dos trânsitos, e principalmente a revolução solar é do seu dia, do seu aniversário até o outro. Então, por isso que é interessante fazer próximo do aniversário, que daí você consegue acompanhar mês a mês. Na Revolução Solar, a gente consegue fazer previsões mês a mês, tá? Então é isso por hoje. Um bom dia, uma boa quinta para nós.